Amém? Salmo 34, primeiro verso que diz: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará sempre em meus lábios. Amém? Queiram estar assentados por gentileza. Irmãos, quero agradecer ao irmão Alderi, também que me recebeu aqui na igreja tão bem. Irmão Alderi, Deus abençoe, a pessoa dele e todos os irmãos do conjunto. Irmãos, falamos sobre adoração aqui quando olhamos para o Salmo 34. Logo no início da palavra de Deus em Gênesis, é exposto para nós sobre adoração. Uma que Deus rejeita e uma que Deus aceita. Quando abrimos a Bíblia em Gênesis 4, vamos ver o relato da história de Caim e Abel, ambos filhos de Adão e Eva, irmãos, e a palavra vai dizer que num determinado tempo, Caim trouxe alguns frutos da terra ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe do melhor, da gordura, das primícias do seu rebanho. E acontece que Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. E eu meditando nesse texto hoje da palavra de Deus e pensando, adoração que Deus rejeita e adoração que Deus aceita. Porque parece, irmãos, que tudo que nós fizemos em nome de Deus parece que Ele aceita, mas não é bem assim. Deus já está mostrando no início da palavra que Ele aceita ou Ele não aceita. E ali nós vamos ver, quando nós lemos o texto, que é como se Caim tivesse oferecido qualquer coisa a Deus. Por exemplo, pegou a primeira oferta que ele viu e ofereceu ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe do melhor, das primícias do seu rebanho. E Deus aceitou de bom grado a oferta de Abel. A Bíblia vai dizer que a adoração no Antigo Testamento não é música, não é louvores assim como nós entoamos aqui, mas é sacrifício. Gênesis 8, 21 está escrito que depois que Noé ofereceu sacrifício ao Senhor, depois que saiu da arca, o Senhor sentiu o aroma suave da adoração. E eu fico pensando, pastor João, o que Deus vê quando nós o adoramos? Quando Deus escuta a tua adoração, o teu glória a Deus, o teu aleluia, o teu sacrifício de louvor, o que será que Ele está pensando de nós? Porque muitas vezes eu penso isso, irmãos. Tem pessoas que pensam, é para Deus desse jeito aqui tá bom. Ensaia de qualquer jeito, faz as coisas de qualquer jeito, não há um mínimo de preocupação em agradar ao Senhor, mas nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, que possamos oferecer hoje, não o nosso mais ou menos, mas o nosso melhor. Quem veio dar glória ao nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor. A palavra que nós lemos, ela se passa num contexto histórico da vida do rei Davi. Davi é conhecido pela sua adoração. Quando dedilhava a sua harpa, o espírito maligno que estava na vida de Saul batia em retirada. Davi foi escolhido por Deus. 1 Samuel 16, ele recebe a promessa e a unção de Deus na sua vida. No capítulo 17, ele luta contra Golias e ali Deus expande seu nome. Ele se torna um general do exército do rei Saul. Mas a partir do 18, o povo começa a cantar: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. O coração de Saul se enche de inveja, porque Deus o havia rejeitado, porque Saul ele tinha título, mas não era um adorador por excelência. Muitos têm títulos, mas não são verdadeiros adoradores. E quem o Pai procura nessa noite? Os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Só quem veio para adorar em espírito e em verdade, levanta uma das mãos para cima e dá a melhor glória que você veio dar nesta igreja hoje aqui. Saul começa a perseguir Davi. Saul, ele lança contra Davi. Davi se desvia e foge. E a situação era tão desesperadora, a inveja era tanta, que Davi, ele viu que corria risco de morte de ficar perto do rei Saul. E era tão desesperadora que ele vai buscar abrigo em Gate. O que é Gate? Era uma cidade dos filisteus, a capital dos filisteus.
Quem eram os filisteus? Eram homens sem princípios, irmãos, sem valores, conhecidos pela sua crueldade, por serem assassinos terríveis, bandidos, eram homens terríveis. E ainda para piorar, Davi vai lá com a espada de Golias. Imagina a provocação que eles iam sentir. Quando a situação era tão assim, desesperadora, que Davi foi lá em Gate. Quando ele chega, conduzem ele à presença do rei Aques, que era o rei dos filisteus. E lá, imagina comigo a cena, vamos entrar dentro da história aqui. Davi está diante de uma sala cheia de psicopata. Cheio de homens que não tinham princípios, nem valores. Iam fazer dele um trapo. Davi se vê com tanto medo, tão desesperado, tão angustiado, que ele se finge de louco. E diz a história que ele começa a arranhar as paredes e começa a salivar pela sua barba, se fingir de louco. E Aques diz: não tenho louco suficiente no meu reino, tu me traz esse ainda para cá, expulsa ele da minha presença. E é depois disso, na caverna de Adulão, que Davi escreve o Salmo 34. Em gratidão pelo grande livramento que aconteceu na vida dele. Mas podemos dizer que Davi, saiu do espeto e caiu na brasa lá em Gate. A situação estava tensa, pesada, mas lá depois ele adora ao Senhor na caverna de Adulão. Ele começa expressando a sua adoração: bendirei o Senhor em toda circunstância, seu louvor estará continuamente na minha boca. Primeiro ponto aqui, Davi assume um compromisso. Primeiro compromisso, bendirei. A palavra bendirei é mais do que obrigado. A palavra bendirei é gratidão com intensidade. Davi está dizendo aqui: o que eu reconheço tanto, o que Deus tem feito e a maneira como Ele me livrou, que eu quero oferecer a Ele o meu melhor, eu quero alargar o meu coração, eu quero oferecer uma adoração sem obstáculos, eu quero entregar o meu melhor a Ele, eu bendirei ao Senhor. Talvez ele poderia ter outra visão da situação, talvez ele poderia ter pensado, pastor João: mas eu estou servindo a Deus, eu tenho promessa, eu tenho unção, e Deus me faz me fingir de louco. Ele poderia murmurar da situação que ele está vivendo. Quantos de nós aqui murmuramos da situação que nós estamos passando? Mesmo Deus livrando, nós não expressamos gratidão ao seu nome. Mas aqui Davi não está murmurando, ele está agradecendo ao Senhor. E a palavra é: bendirei, agradecerei ao Senhor, vou oferecer o meu melhor e oferecer de todo o meu coração ao Deus que me livrou da morte. A ingratidão, meus irmãos, é um pecado tão grave. A ingratidão cega as pessoas para tudo que Deus tem feito. Mas que nessa noite você possa abrir teus olhos e agradecer a Deus por todos os livramentos que Ele tem te concedido, as bênçãos que Ele tem dado a você e a tua família. Abra teu coração e adore ao Senhor, louve e exalte ao Senhor. Davi deixa claro: bendirei a quem? Bendirei ao Senhor. Dos 18 versos que compõem o Salmo 34, dos 22 versos, 18, ele está especificando: bendirei o Senhor, o Senhor, o Senhor. A palavra Senhor aparece em 18 versos dos 22, porque Davi quer deixar claro para quem estiver lendo a quem ele está agradecendo, a quem ele está adorando, a quem ele está louvando. Infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas atribuem seus benefícios a tantos ídolos, atribuem ou a si mesmos, são seus próprios deuses, ou a outros, ou a outra pessoa. Davi aqui está deixando claro: eu bendirei o Senhor, eu agradecerei o Senhor, Ele é digno da minha adoração, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele deixa claro, ele está reconhecendo ao Senhor. Provérbios 3:6, Salomão escreve: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. O que está ensinando ali? Que a cada passo que você der na tua vida, a cada decisão,
reconheça o Senhor. E por mais que você às vezes possa estar andando num caminho torto, o Senhor vai lá com a sua mão e endireita o seu caminho e te mantém, aleluia, seguindo, marchando rumo ao céu, com os pés firmes na presença do Senhor. Reconhece ao Senhor em todos os teus caminhos. Porque muitos olham para si e dizem, não, isso eu fiz por mim, eu que fiz. O Senhor não me ajudou, eu conquistei. Irmão, se o Senhor não te dá fôlego de vida, você não está mais aqui. Mas todos nós aqui que estamos aqui dentro, temos fôlego de vida. E está escrito, todo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, bendiz ao Senhor com toda a tua alma, com a tua melhor adoração. Bendirei o Senhor, olha o compromisso que ele está assumindo. Bendirei o Senhor agora em toda circunstância. E quando eu li esse texto, pastor Eva, me causou temor. Porque ele está dizendo em toda circunstância. Então não é só quando tudo vai bem. É em toda circunstância. Me causou um temor isso. Toda circunstância bendirei a Ele. Isso me fez lembrar de Jó, capítulo 1, versículo 20. Depois que Jó recebeu toda a notícia da desgraça que aconteceu. Vieram uns aí, mataram teus servos, levaram teu rebanho, caiu fogo do céu, consumiu tuas ovelhas, roubaram teus camelos, fizeram um estrago, e ainda para piorar, os teus filhos estavam num banquete tomando vinho, e a casa desabou sobre eles, soprou um vento e a casa desabou. Talvez o diabo estava olhando e esperando, agora ele blasfema, agora ele não dá glória, agora ele vai amaldiçoar o Deus dele. Mas a palavra diz que Jó rasgou a sua veste, raspou a cabeça, inclinou-se na terra, e talvez o diabo estava esperando, ele vai blasfemar, mas ele disse, em adoração, ele se inclinou e disse, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, louvado seja o nome do Senhor, bendirei ao Senhor, em toda e qualquer circunstância. Esse é o compromisso que o crente tem que ter na sua vida, esse é o compromisso. Do contrário, somos crentes só de exterior, não de coração. Porque quando o crente adora o Senhor com todo o seu coração, em toda e qualquer circunstância, talvez a tua luta está grande, a tua prova está grande, a tua dificuldade está grande, mas você está aqui adorando ao Senhor. Por isso eu peço à igreja, levanta as mãos para cima, dá glória àquele que merece glória, em toda circunstância adore, clame, clame, o Senhor escuta a tua oração, recebe a tua adoração, adore ao Senhor. Imagina as irmãs aqui perderem todos os filhos do dia para a noite. É pesado de falar isso. Imagina acontecer, eu sou pai agora, eu nem consigo imaginar uma coisa dessa. Mas ali Jó se inclinou em adoração ao Senhor. Em toda e qualquer circunstância. E o salmista continua dizendo no verso 2, eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Jeremias 9:24 está escrito, não glorie-se o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas quem quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor, e saber que eu faço justiça em toda a terra. Esta é a verdadeira glória do homem. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 14, ele expressa também dizendo, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Se tenho motivos para me gloriar, não é por quem eu sou dependente da graça, mas quando olho para Jesus, eu me glorio na cruz do Calvário, pelo sangue que foi derramado na cruz, pela salvação, pela ressurreição, e porque um dia Ele vai vir arrebatar a sua igreja, Ele vai vir buscar a sua igreja, e nós estaremos juntos no céu adorando ao Cordeiro de Deus. Eu me gloriarei no Senhor. E Ele convida aqui que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Quem são esses humildes e oprimidos? São aqueles que não têm nada para oferecer. Nesse contexto aqui de Davi, que ele está escrevendo, ele está imaginando todos aqueles que não têm recurso nenhum, mendigos miseráveis. É esses, Jesus falou, deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, deles é o reino.
Porque quem é soberbo não permanece na presença de Deus. Quem está cheio de si, está vazio do Espírito Santo. Mas quem nesse culto se esvaziar de si, vai se encher da glória do Senhor, vai se encher do poder do Espírito Santo de Deus. O crente, pastor Elvio, quando está cheio de si, ele vem num culto como esse e não abre a boca para dar um glória a Deus. O crente, quando está cheio de si, ele diz: eu vou lá ver o que vai dar nesse culto. Mas o crente, quando abre mão do seu orgulho, ele vem para o culto, mas ele não vem para criticar, ele vem para adorar, ele vem para profetizar a bênção na vida do irmão. Só quem veio para ser bênção na casa de Deus. Deus está dando dons aqui nessa noite. É uma noite de distribuição dos dons do Espírito Santo. Brasa sendo espalhada no meio da igreja. Quem dá glória ao nome do Senhor. Quem veio para agradecer, para bem dizer, exalte, adore ao nome do Senhor. Não fique me olhando, mas adore ao nome do Senhor. Exalte ao nome do Senhor. Se esvazie de si e se encha da glória de Deus. Infelizmente, às vezes o povo de Deus está tão estufado, mas não dá fruto nenhum, e a murmuração não sai da boca. Mas há um povo na terra que ainda está fazendo o ídolo do Senhor, que está sofrendo, mas está dando glória, que está difícil, mas está dando glória. Davi faz um convite no verso 3 agora: proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos, a uma voz, exaltemos o seu nome. O que ele está dizendo aqui? Vamos proclamar a majestade do Senhor e vamos exaltar o seu nome. Essa é a nossa adoração. O céu se movimenta pela adoração. Isaías no capítulo 6 teve uma visão. No ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu, o séquito do seu mano enchia o templo de glória, e os serafins cantavam e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. João teve uma visão no Apocalipse, e ele registra que os 4 seres viventes, os serafins que voam ao redor do trono de Deus, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 voam e com 2 cobrem os pés, porque mesmo eles sendo seres de fogo, não conseguem olhar para a glória de Deus, mas estão no céu proclamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aquele que era e que há de vir. E quando eles dão glória ao Senhor, diz o texto em Apocalipse, que os 24 anciãos que estão ao redor do trono se tiram as suas coroas da cabeça, se ajoelham diante do Cordeiro de Deus e dão glória ao nome do Senhor, e cantam: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, ao que está sentado, seja o louvor, seja a honra e seja a glória para sempre. E se o céu, meu irmão, se movimenta pela adoração, nessa noite não vai ser diferente. Essa igreja se movimenta pela adoração. Pela adoração. Quem veio para glorificar ao Senhor? Quem veio para exaltar ao Senhor? Eu peço que eu peço ao Espírito Santo que você que chegou aqui desanimado, saia daqui alegre, saia daqui adorando, que a glória do Senhor e a alegria do Espírito Santo tome conta da tua vida e do teu coração. Proclamemos a majestade do Senhor. E a partir do verso 4 ele explica o porquê do compromisso, o porquê do convite. Ele diz: porque busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Davi está lembrando: eu estava numa sala cheia de psicopata, tinha tudo para morrer ali, mas o Senhor me livrou daquela situação. A palavra do homem não foi a última, vai ser a de Deus. É para uma irmã desse lado aqui essa palavra. A palavra última na tua vida vai ser do Senhor, não vai ser do médico. Na tua família, o Senhor está entrando em providência agora. Receba mais do Espírito Santo de Deus na tua vida. Deixa fluir a unção de Deus.
Busquei ao Senhor por quê? Porque Ele me respondeu. É simples. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que te vê em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Por quê? Quando eu busquei o Senhor, Ele me respondeu. Naquela dura prova, o Senhor me respondeu. Naquele pavor, naquele temor, naquele medo intenso, o Senhor me livrou. Estava com a sua mão estendida sobre mim e me cercou com a sua glória, me cercou com o seu amor. E agindo Ele, quem impedirá na tua vida? Quem impedirá? Quem impedirá? E Ele continua dizendo aqui: contemplai-o e serei iluminados de felicidade, vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Chamou esse pobre homem, e o Senhor o atendeu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, verso 7, acampa-se ao redor dos que o temem, e os liberta, e os livra. Se o diabo está em derredor, buscando como leão a quem possa tragar, sobre a tua vida o anjo do Senhor está ao redor, te guardando e te livrando. E eu acho lindo aqui o verso 8, que diz: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Davi está dizendo aqui, para você entender isso tem que provar, tem que experimentar. Se você é recomendado aí num bom restaurante e você não vai saber como é só de ouvir falar, você tem que ir lá e experimentar. Davi está usando essa expressão: prove do Senhor e veja que Ele é bom. E Ele está disponível para você provar. Basta você abrir teu coração, alargar teu coração para a presença de Deus nessa noite. Todo coração duro que bate em retirada, e que o Senhor, aleluia, enche o teu coração da presença dEle nessa noite, porque Ele está neste lugar. Prove e veja que o Senhor é bom. Vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Aqui é um relacionamento pessoal, uma experiência pessoal. Porque você pode ouvir minha experiência, mas Deus quer que você tenha as tuas próprias experiências. Prove e veja que o Senhor é bom. E a partir do verso 9 ele diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Verso 11 para nós pularmos: filhos, vinde e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Essa adoração que Davi está expressando é uma adoração que vem do temor do Senhor. O que adianta oferecer uma música bonita, pastor João? O que adianta pregar bem sem temor? Quantos perderam o temor? Estão em adultério em cima do púlpito, estão em fornicação e tocando instrumentos ao Senhor. Falta temor. Davi está dizendo: filhos, vinde, escutai e aprendei o temor do Senhor. E o temor é diferente do amor, porque muitos amam a presença de Deus, mas não têm temor. Muitos amam cantar louvores, dá glória ao Senhor, mas não tem temor. O amor de Deus é necessário, mas vamos amar ao Senhor quando temer a Ele adequadamente, e vamos temer quando o amarmos. Salomão disse em Provérbios 16:6, que não é pelo amor que o homem se desvia do pecado, mas é pelo temor do Senhor que o homem se desvia do pecado. O amor por si só não nos livra do pecado, mas é o temor de Deus na nossa vida. Eu lembro que uma vez na escola, me chamaram para tocar um violão e disse: toca essa música mundana. Mas eu lembrei do que meus pais me ensinaram: adora somente a Deus. Isso foi o temor que me livrou. Por isso, o temor e o amor precisam estar conectados diante de Deus. Devemos amar a Deus e também temer o seu nome. E o temor é diferente do medo. Uma coisa é o medo, outra coisa é o temor. O medo é o pavor do juízo divino. O temor de Deus é o nosso dever filial na sua presença. É quando nós o reconhecemos e que Ele está sobre todas as coisas. Temer a Deus é dar ao Senhor toda a primazia, todo o primeiro lugar. É viver o que Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que a adoração que nós possamos oferecer nessa noite seja com temor, na presença de Deus.
Amamos a presença, mas devemos temer a presença. Em muitos altares, em muitos lugares, não é mais temido o nome do Senhor. O povo sabe, o povo nem sabe o que está adorando mais. Mas há uma igreja na terra, há um povo na AD Santiago, que adora ao Senhor com reverência e temor. Eu sinto a presença e o temor de Deus neste lugar, e eu venho ministrar a palavra com temor e tremor, diante da presença de Deus aqui, que possamos aprender o temor do Senhor. Provérbios 1,7, Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é interessante que a palavra princípio naquele contexto não é o Bereshit do Gênesis do princípio, em questão de ordem cronológica, mas ali tem a ver como base, sustentação. O temor do Senhor é o princípio, é a base, que sustenta todos os outros elementos da sabedoria, a prudência, a santidade, o amor, tudo, a experiência, tudo sustentado pelo temor do Senhor. Se o crente perde o temor do Senhor, a base cai, tudo desanda. Salomão, em uma fase da vida, perdeu o temor do Senhor e quase terminou a vida depressivo quando perdeu o temor do Senhor. Mas o Senhor chama crentes aqui nessa noite para voltar ao temor do Senhor. Me veio uma palavra profética, aquilo que Jesus falou em Apocalipse 2 à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volte ao teu primeiro amor. O primeiro amor não é só o início da caminhada cristã, mas é toda a caminhada cristã, amando cada dia mais e reverenciando mais ao Senhor com amor e tremor na sua presença. Escutai, aprendei. E ele está dizendo: vos ensinarei o temor do Senhor. E qual que é o temor que Davi está ensinando? Verso 13. O temor é esse. Verso 13. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. E segue. O que é isso aqui? Guarda a tua língua do mal. Tem guardado teus lábios do mal? Da fofoca, da mentira, da arrogância, e teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal, se desvia do mal. Meu avô me ensinou, o pai do meu pai, o vô Chico. Um dia eu era criança, ainda adolescente, e o vô Chico chegou para mim e falou: Gabriel, se tu tiver, bem simples do jeitão dele, se tu tiver indo por um caminho aqui, tiver uma mulher sentada, tu desvia, vai pelo outro caminho. Bem do jeitão dele. Mas é temor. Jesus disse: não nos induzas à tentação. O que Jesus está ensinando ali? Não me deixe ficar cara a cara com a tentação. Se desvia do mal. Jó, que eu mencionei aqui, ele se desviava do mal. Se o mal estava aqui, e ele era para ser tentado, ele ia por aqui. Não brinque com a tentação. José não brincou com a tentação, ele correu da tentação. Qual o resultado? Governador de toda a terra do Egito. Escutai o temor do Senhor. E aqui, para nós encerrarmos, ele continua dizendo: os olhos do Senhor contemplam os justos, e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Os irmãos que estavam na congregação ontem, nós falamos sobre Asaf. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele vive uma crise na sua fé, porque ele inveja os soberbos. E ele está vendo ali toda aquela situação e pensa: Senhor, por quê? O ímpio prospera e o justo sofre. Eu não entendo essa coisa. Meus pés quase se resvalaram, ele diz ali. Faltou pouco para não cair, mas ele não caiu. Porque no verso 17 ele diz que esse sentimento estava no coração dele, até que ele entrou no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, houve resposta do céu. E ele entendeu o propósito de Deus. Nós não estamos imunes a crises, mas em toda crise o Senhor vai te ajudar e vai te dar resposta, e não vai te deixar no mal, mas Ele vai te guiar com a sua forte mão. Tem um louvor que diz assim da harpa:
onde guiar-me, meu Senhor. Eu seguirei por seu amor. Louve comigo. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, guia-me, Senhor. Guia, Salvador, tu me comprastes sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. O justo enfrenta muitas adversidades, 19, mas de todas elas o Senhor o liberta. Rabacantarabachantarai. 3, 4, glória a Deus aqui. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. O Senhor preserva-lhe todo ser, nenhum osso sequer é quebrado. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, e os que odeiam os justos serão condenados. E ele termina dizendo: o Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgios serão absolvidos. Todos os que nele buscarem refúgio, ele receberá de braços abertos. Oh, rabacantarabaxandarabalarabacantara. Por um minuto feche os teus olhos e adore ao Senhor, adore. Bendiga ao Senhor a tua alma, e tudo que há em ti que possa bendizer ao Senhor, em toda e qualquer circunstância. Eu não estou aqui, meus irmãos, para animar uma multidão, estou aqui para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e quem veio para adorar ao nome do Senhor, adore ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, em toda e qualquer circunstância. Adore, adore, adore ao Senhor. O médico falou para mim e para minha esposa: vocês vão demorar para ter filhos. Minha esposa tinha um problema para engravidar. Os ovários contaminados por ovários policísticos. Aleluia. O médico falou: Emily, tu tem que seguir um tratamento e vai demorar muito ainda para vocês terem filhos. Mas há um Deus no céu que faz promessa ainda. Eu estava pregando num culto no Rincão do Tigre, cidade próxima de Cruz Alta, na Boa Vista Cadeado. Pregando, o Senhor tomou a minha boca, um irmão estava, um obreiro, e eu disse: irmão, o Senhor quer te usar para algo no meio da igreja. O irmão foi reto na minha esposa, pediu para uma irmã colocar a mão no ventre dela, e disse assim: Deus manda dizer que Ele faz da estéril mãe de filhos. E Deus está mandando algo para consolidar o ministério teu e do teu marido. No outro culto, outro sábado, outra cidade, eu estava pregando a palavra também. E lá, aleluia, mesma coisa, o Espírito Santo me tomou, falei para o irmão: irmão, Deus quer te usar para alguém aí, não sei o mistério. O irmão foi reto em quem? Na Emily. Pediu para uma irmã colocar as mãos no ventre dela. E disse a mesma coisa. O Senhor manda dizer que Ele faz da estéril mãe de filhos. E o Senhor agora está te curando de toda a tua enfermidade. Na outra semana, aleluia, a Emily começou a sentir
atrasou a sua menstruação. Aleluia. Fomos no médico, lá estava o embriãozinho. E os 2 ovários que estavam contaminados, não tinha mais nada. Nada. A cura foi completa e o médico não entendeu. O pastor Eva disse: como isso aconteceu? Eu falei: foi Jesus. Foi Ele. Mas como isso aqui? Não entendo. Não tem explicação, doutor. Foi Jesus. Simplesmente foi Jesus. Jesus a curou. E agora a Rebeca completou 1 mês de vida. Eu tenho motivo aqui para bendizer o Senhor em toda circunstância. Para o louvor não sair dos meus lábios, para o meu coração não ser contaminado. Senhor, livra meu coração de ser contaminado. Eu quero adorar ao Senhor, aqui pregando e aí no banco adorando, em qualquer lugar, quero levantar as minhas mãos e render glória ao nome do Senhor. Jesus faz milagre. Talvez você chegou aqui pensando: meu problema não tem solução. Para Jesus tem solução. E em nome de Jesus, eu tenho orado e pedido, pastor João, um ministério marcado por milagres. E eu creio que simplesmente pela oração da fé, o Senhor vai te curar aqui nessa noite. E no meu ministério, graças a Ele, tumores têm desaparecido, câncer tem desaparecido, colunas estão sendo curadas, a depressão tem saído da vida de muitos, a ansiedade tem saído da vida, porque nós servimos a um Deus, que nós lemos aqui: quando o justo clama, Ele ouve. O conjunto se prepara para louvar ao Senhor, por gentileza. Eu não conheço a tua necessidade, mas quero orar pela tua vida. Adore ao Senhor. O conjunto pode orar. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Oh Jesus. Enquanto eles adoram, eu quero convidar pastor João. Posso fazer um convite? Para quem quiser uma oração, sair do lugar e vir aqui na frente. Vamos estar orando pela sua vida e o Senhor vai te dar vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Fecha teus olhos e adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Tira todo obstáculo que impede a tua adoração. Dê um passo de fé e vem aqui na frente. Vai subindo devagar, vai voando de mansinho, como o voo da gaivota, vai seguindo seu caminho. O crente chora, o crente ora. Ao quê? Ao ouvir a voz divina da mensagem que é pregada, como água cristalina. E o que acontece? O poder de Deus invade a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante dele, diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha as portas, e os demônios vão fugindo. É fogo santo, é labareda, é o poder de Deus caindo. Bem suave o conjunto. E o poder de Deus, e o poder de Deus invade. O que acontece? A igreja E os obreiros, Orabacanta, Arabaxandarabalai. Até a criança chora
Oh, diante do Deus verdadeiro, quem tem motivo para adorar, adore ao Senhor. E o inferno fecha as E o motivo é que Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele fechar, Ele é Deus. Ora bacantarai. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Continua adorando, continua adorando. Ora bacantarabachantarai. Se você quiser sentir a mão de Deus abençoando mesmo, olhe para o lado. Se quiser sentir, sinta a graça do Senhor, a mão de Deus te abençoando. Sinta a mão de Deus. Olhe para Sinta a mão de Deus. veja. A mão do Senhor está curando, libertando de vícios. Orabacantarabachandarabalai. Vício de bebida, vício de cigarro, Línguas estranhas, dependência química, em nome de Jesus agora. sinal de grande avivamento. Dor de cabeça vai embora agora em nome de Jesus. Seja batizado agora. Você que é batizado com o Espírito, fala em língua estranha, deixa o Senhor te usar. Seu momento. Orabacantarabachandará. E o poder Poder de Deus invade a igreja e os obreiros.